gente vai falar de iogurte. Olha quanta coisa linda com a gente mais uma vez. Queridíssima nutricionista, doutora Alessandra Saharovski. Mas parecem todos iguais. Só que são Mas não diferentes. São, né? E como é que a gente escolhe um iogurte, né? O que acontece, né? O iogurte, para ele ser um iogurte, ele tem que ser um produto vindo do leite. Tá. São acrescentadas duas cepas, tá? A Bulgaricus e a Streptococcus. Certo. Tá? Que são os probióticos. São duas bactérias. Tá. E aí tem um processo de fermentação, tal. Essas bactérias, o que elas fazem? Elas utilizam como alimento o açúcar do leite, que é a lactose. Certo. Né? Então elas consomem essa lactose, fazem a fermentação e aí tem um produto que se chama ácido láctico. Certo. Tá? Então, por isso que nesse processo todo de fermentação, de produção do leite, ele tem esta consistência, né? E aí entra aquela coisa dos tipos do iogurte, né? Mesmo os industrializados, eles mantêm um pouco desses probióticos, Ale? Então, isso que a gente tem que prestar atenção, né? Porque probiótico, para ele ser considerado um probiótico, ele tem que estar vivo desde o momento da compra, do consumo e dentro do organismo também, porque não adianta nada você comer ele vivo, ele morrer antes de chegar no intestino, não vai ter a ação dele, entendeu? Então, muitas vezes o iogurte ele não é um probiótico, né? E aí a gente precisa também aprender a ler nos rótulos quais tipos de bactérias tem no seu iogurte, né? Juro, eu nunca li isso, eles falam? Alguns são, se for um iogurte probiótico que tem as marcas X no mercado, né? Tem lá os tipos de bactéria. Que legal! Exatamente. Isso é bacana. Então, sim, então muitas vezes a gente tá falando, tô consumindo iogurte, tô consumindo probiótico, não é bem assim. Tá. Né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa questão. Pensando nisso que você está dizendo, o kefir é o iogurte. Sim, o kefir, ele não é um iogurte, por quê? Porque o processo dele é diferente do iogurte, entendeu? O processo de fabricação, lembrando que o kefir é uma colônia, né? Que você vai ali administrando, né? Você faz essa colônia, pode ser tanto no leite ou na água, tem essa diferença também, essa diferença também. Então é aquela colônia que você vai alimentando ela a cada 24 horas, tá? Diferente do iogurte. Pode ser considerado uma bebida probiótica. Né? Não exatamente um iogurte. Tem algumas peculiaridades ali nesse processo. E a gente tem um monte aqui. Vamos dar uma lida nas nossas plaquinhas. Ó que delícia, hein? Escolha aquele que você gosta, mas quem sabe alguns podem ser mais saudáveis. Então tem iogurte light, iogurte com frutas. Esse é o iogurte vegano, a gente vai falar dele. A Ale tem todas as informações aí. Iogurte de flocos, iogurte grego. O que é aquele ali, Li? O Skyr? Nunca vi isso aí, não. Isso daí deve ser bom. Iogurte sem lactose, tem mais as duas plaquinhas ali na frente, meninos. É do quê? Natural, da Islândia? É da Islândia esse aqui? Natural da Islândia. Tá aí, minhas meninas sabem tudo. Iogurte, acho que esse é o desnatado. E esse é o iogurte natural. Natural. Vamos lá. Quando a gente está falando, então, do iogurte, pra gente escolher pensando na dieta, pensando, enfim, nas características e até na forma de consumo e quantidade. Sim. Todos esses tipos de iogurte, Carol, eles entram na dieta. Aí vai tudo depender de acordo do que você está planejando para a sua dieta. Tá? É claro que a gente pode dar ênfase nesses dois tipos de iogurte. O desnatado e o natural. Eles são mais saudáveis. Porque esse iogurte desnatado natural e o integral natural, o próprio nome diz, é natural, não tem acréscimo de nenhum outro componente. Entendi. Não tem acréscimo de açúcar, não tem acréscimo de fruta, não tem acréscimo de sabor, de aroma, não tem acréscimo de nada. É natural, tanto que ele é bem azedo. Né? Então muitas pessoas não conseguem se adaptar ao gosto dele, porque ele é azedo mesmo. Ele não tem açúcar na composição. Isso que eu ia falar. O grande X da questão é que ele não tem açúcar na composição. Por isso que ele é muito indicado na dieta. Então, natural e grego. Só que aí, se a gente for, por exemplo, para um natural e desnatado, vamos para um grego, que ele é mais cremoso. Muita gente tem utilizado ele em receita. O que a gente encara aí do grego? Então, a gente só precisa tomar cuidado se o grego ele não tem adição de açúcar. Tá? Porque muitas vezes ele vem com adição de açúcar. Só que o que acontece? Ele não tem o soro do leite. Então ele não fica nessa consistência que nem o desnatado, por exemplo. Molenga, assim, né? Tá vendo que tem o sorinho, a aguinha? Esse é um desnatado, ele não tem nada de gordura. Já o que tem gordura, ele é um pouco mais firme. Entendi. Entendeu? O grego, se a gente for ver, nada de água, ó. Ele é mais gorduroso, então. Consistente. É mais gorduroso.
tá? Em alguns casos ele tem até um pouquinho mais de proteína. Eu não desconsidero que pode entrar na dieta um iogurte natural integral também, porque a gente sabe que a gordura, ela vai dar saciedade também para aquelas pessoas que precisam controlar essa saciedade. Tá, para não comer, de repente, mais açúcar, né? Exatamente. Eu não condeno tanto o iogurte natural integral, porque a gente sabe também que hoje a gordura que está no leite, nos lácteos, ela não está relacionada a problemas cardíacos, a entupimento de artéria. Não está, entendeu? Entendi. Então, às vezes a gente precisa equilibrar um pouquinho mais e pensar o que está valendo mais a pena. Colocar um iogurte integral ou a bolachinha que o paciente está comendo à tarde. Cheio de carboidratos e açúcares. Cheia de carboidratos e açúcares. Então, por isso que a gente costuma, né, prescrever nos intervalos entre as principais refeições. Se ele não tiver açúcar na composição, Ale, a gente considera ele um alimento proteico? Sem dúvida. Ele pode ser considerado um alimento proteico, tá? E se você começar, né, a gente sempre fala para o paciente, leia o rótulo. O que é mais importante? Ele ter mais proteína do que açúcar, do que carboidrato. Tá. Do que o que está ali na tabelinha, carboidratos e proteínas. Isso para escolher. Para escolher. Então, opte por aquele que tenha mais proteína na composição, exatamente. Que você já vê rapidinho ali na tabela. Isso. E daqui a pouquinho nós vamos falar então desses adocicadinhos, do vegano. O que será que é o vegano? Né? Será que é igual? Enfim, não é de origem animal. Mas ele fica com a carinha igualzinho, cremosinho, ó, coisa boa. Na tela, a perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente. Um beijo, Érica, obrigada. O consumo diário do iogurte contribui para a beleza dos cabelos? Ela perguntou se tem alguma relação para deixar o cabelo mais bonito, mas eu imagino que deixa tudo mais bonito. Pele, sim, né? Sem dúvida. Por quê? Porque o iogurte, ele é fonte de proteína, né? E a proteína, ela está relacionada na constituição também de tecidos, como unha, cabelo, pele, né? Então, por isso que é importante a gente ter proteína na dieta, né? Não só para ganhar os músculos. E tem tão pouca caloria, né? Tem pouca caloria. Dependendo do tipo, tem pouca caloria, né? Tá. Se for desse grupo aqui do natural, tem pouca caloria. Um ponto importante que a gente falou de proteína, o Skyr, ele é um iogurte que ele tem muita proteína. Gente, eu nunca ouvi Quase falar. 2 vezes mais que o iogurte tradicional. Sério? E tem menos gordura também pelo processo de fabricação dele, tá? Por isso que ele muda um pouco o valor nutricional dele, só que não é muito fácil de achar. Né? Então tem essa questão, que não é muito fácil de achar. Ele é da onde, Li, esse daí? Ele é islandês. Na verdade, foram os vikings, né, que desenvolveram esse iogurte, né? Porque a arte do iogurte é milenária. Todo povo tem um tipo de iogurte que fabrica. Entendi. Né? Tá? Então, por isso coalhada não é iogurte, a coalhada não é iogurte, é um outro processo. É outro processo. Você falou de povos, aí a gente começa a pensar, né? Árabes, tudo, pensando. Queijo, coalhada são outros processos, né? Agora, Ale, você trouxe um iogurte vegano. E estamos curiosos. Nossa, cheirinho bom. Estamos curiosos para saber como faz um iogurte vegano. O iogurte vegano, na verdade, ele não vai leite de ele não vai espécie leite nenhuma, né? Então, assim, ele não é tão considerado um iogurte, porque o iogurte vem do leite, mas ele pode ser uma substituição também, porque ele tem cálcio, ele tem proteína. Tá. Então, ele é feito, pode ser do leite de soja, tá? Eu já vi também de grão de bico. Puxa, que interessante. Exatamente. E aí bate com uma fruta. Bate com uma fruta. E daí ele fica com a textura, com o sabor bem semelhante do iogurte tradicional, né? Sem adição de nada animal nele. E, por exemplo, um tofu pode dar um suporte? Batido, ele vai ficar mais naquela consistência mais, vamos dizer, cremosa, né? Mais esse aqui fica mais durinho. Sequinho. Legal, né? Tá aí, gente, tem pra todos os gostos. Agora, a gente vai fazer, eu ainda não contei pro pessoal de casa, mas quando a Ale veio aqui, a gente descobriu que ela cozinha muito bem. Daqui a pouquinho tem uma receita de estrogonofe pra quem tá acompanhando Você Bonita, totalmente adaptada, muito legal, mas é já. Tem mais perguntinha, Fu, pra gente colocar do público e daqui a pouquinho a gente fala dos outros elementos, esses docinhos aqui, ó, com fruta, o light, será que o light é legal? Vamos lá, na tela, quem escreveu pra gente? Um beijo, Lu, obrigada. Qual é o mais indicado para o melhor funcionamento do intestino? Excelente pergunta. E aí? Então, o mais indicado é aquele que a gente comentou, né? Que tenham os probióticos junto na fórmula, tá? Que são aqueles que têm bastante marketing em cima, né? Consuma iogurte, melhore sua flora intestinal. Só que assim, Carol, para você também garantir essas bactérias, você tem que respeitar data de validade do iogurte, temperatura, porque ficar oscilando
muito de temperatura, o produto não garante a quantidade que está dizendo ali de bactérias, tá? Então pode ser que as bactérias estejam lá, morram. Entendi. E aí você não vai ter muito benefício Vai do ser consumo. um produto normal, só proteico. Exatamente, só sem a proteico, sem essa parte dos probióticos. Agora, a gente poderia acrescentar algumas coisas para ele ficar bom pro intestino, caso a gente não consuma esse. A gente pode acrescentar a fibra, né? Os prebióticos que a gente chama, que são as fibras. Tá, tipo uma chia, Chia, semente. cebola, alho, Muito bom. batata doce. Mexe, Tudo faz isso. um... Faz um, de repente, faz um molho de iogurte e acrescenta na sua salada. Fica muito gostoso mesmo. Adorei. Coloca com chia, uma ótima opção para lanche da tarde. E ó, a gente vai lá pro nosso estrogonofe, agora eu fiquei na dúvida do iogurte light. É uma pegadinha ou pode ser um investimento interessante? O que acontece na maioria das vezes, né? O iogurte light, ele é light na questão de gorduras. Tá, ele Tá? tem menos gordura. Tem menos gordura. Tá. Aí, é aquela questão também que você tem que ler. Eu estou dizendo que na maioria das vezes ele é light em gordura, mas ele pode ser light em açúcar. Tá? Então ele tem uma redução de 35% até 70% da redução de algum componente ali para ele ser considerado um light. Eu te perguntei se pode ser uma pegadinha, porque alguns alimentos que vem com light, ele tem que ter um dos itens reduzidos. Isso. Só que para ficar gostoso, eles compensam e aumentam o outro. Exatamente. No caso, compensou aqui, no caso esse eu sei que ele compensou a questão da gordura. Tá. Só que o açúcar dele. E o açúcar? Entendeu? É essa que é a questão. Por isso que ele se torna uma pegadinha. Entendi. E os aromatizantes que tem? E que tipo de corante que tem, de repente? Entendeu? Para dar toda essa textura, todo esse sabor, né? Tem e o tudo cheirinho mais. bom, mas pode não ser tão legal. Não pode ser, não. Tão Vamos bom, para né? o nosso estrogonofe, então, minha querida amiga Lê. Vamos lá para a cozinha. Vamos. Olha que estrogonofe maravilhoso que a gente vai preparar hoje. Tem daqui a pouquinho uma dica bem legal para você não usar a batata palha, que a gente não usa batata palha. Ficou ótima essa dica, né? Então, ficou bonitinho. Vocês vão ver daqui a pouquinho de quem é. Eu vou passar os ingredientes. A gente tem aí, Fu, eu tenho o meu aqui. Vai entrar na tela para vocês. Olha lá, a gente vai usar um peito de frango fatiado em quadradinhos. Isso pode ir aumentando. Vou aumentando. Meio pote de iogurte, uma cebola picada, um dentinho de alho, pimenta a gosto, sal a gosto, uma xícara de chá de molho de tomate caseiro, uma colher de sopa de mostarda e um filetinho de azeite. E Ale, esse você vai fazer, mas você não vai provar, né? Esse eu não vou Porque provar. o franguinho você não come, mas você, Exatamente. como nutricionista, prova que seus pacientes consumam. Eu Assim. faço e dou para outras pessoas consumirem, né? E aprovo sim, porque eu não tenho só paciente vegano, vegetariano. Então a gente tem que ter receita para todo mundo. Mas uma dica que eu dou: para fazer esse estrogonofe, você pode usar a soja texturizada, Tá, que né? parece carne. O iogurte vegano, tá? Então você pode substituir esses ingredientes. Eu vou abaixar só um pouquinho, Tá. que agora pegou, pra você não levar um susto quando você Colocar colocar aí. Vamos lá. o azeite, Contigo, né? daqui a pouquinho mais perguntinhas Posso do começar povo. a fazer? Pode, Então manda vamos bala. lá. Que a gente descobriu que você Vai cozinha, um nós estamos te pouquinho explorando. só, tá, de azeite. Não precisa deixar ele no ponto de fervura, de fritar, né? Tá. Então não precisa. A gente acrescenta o alho. Pode abaixar mais, né? É, abaixei. A gente acrescenta o alhinho aqui. Ele demora pra pegar, mas pega, Pega. né? É, eu vou deixar... Ah, quer ver? Ó, isso, pode pôr. Pode pôr? Vou deixar o aqui alho, no 4, ele tá? dá todo um sabor diferente, né? O alho tem inúmeros benefícios, é antioxidante também. A cebola entra como um prebiótico. Ah, é? Também? Também. Olha lá. Tá? Esse é o tempero da vida, né, alho e Esse, cebola? eu acho, é o tempero que todo mundo deveria usar. As pessoas esquecem do gosto, do aroma que o alho e a cebola dão, né? É verdade. Então, deu uma torradinha, deu uma tostadinha, vamos acrescentar o frango. Tá. Tá? Você compra assim, Não, você não consome o frango, mas quando Sim. você dá a dica, é aquele peito sem a gordurinha. Sem a gordura de preferência, tá? Olha o cheirinho, tá bom, né? Tá com fome, Liz? Ai, gente, eu passo o programa inteiro com a papai. Eu já começo comendo na culinária, aí fica, né, com aquela expectativa de, nossa... Se você daqui a tiver pouco eu vou comer. numa panela que esteja grudando muito, o que a gente recomenda? Quer uma aguinha? Coloca um pouquinho de água, Vou pegar a sua aqui, peraí, ó. tá? Eu ia te falar isso, se você tava querendo. Isso. Um pouquinho de água. Tem perguntinha, Fu, enquanto a gente dá aquela mexida? Gente, Tá.
Quem escreveu pra gente na tela? Maria, obrigada, um beijo. Adicionar mel no iogurte sem açúcar faz perder aí algum benefício? Não, não faz. Você só vai aumentar a caloria dele, na verdade, né? Ele vai ficar mais calórico. Lembrando que mel é açúcar, tá? E aí a gente vai ali acrescentando os outros ingredientes. Ah, tá bom. Seu tempero, vamos ver seu tempero. Mostarda, pode ser mostarda Dijon, qualquer tipo de mostarda que fica muito gostoso. Que delícia, eu adoro estrogonofe. Você faz algum vegano legal? Eu faço Você faz com cogumelos? Com cogumelo, fica muito gostoso. Deve ficar bom. Fica. E é o mesmo processo, Carol, também, tá? Não tem muito segredo aqui. Não, eu acho legal a gente ver o temperinho. Você escolheu pimenta do reino. Eu vou acrescentar a pimenta do reino, tá? E o molho de tomate. O molho de tomate, de preferência um feito bem gostoso em casa. Como você faz? Como é seu molho, Ale? Eu bato o tomate, Carol. Bato o tomate inteiro, tá? Acrescento orégano, né? Põe uma panela com cebola, deixa a cebola fritar bastante. No alinho, tá. E aí é só acrescentar o molho de tomate. Engraçado, né? Como parece uma coisa que todo mundo faz igual e o molho de tomate, fica cada um diferente. tem o seu jeito. E o meu molho de tomate eu gosto de colocar orégano. Eu gosto ao invés de manjericão, orégano. Interessante. Tá? Olha como ele vai ficando cremoso. E ó, não tem nada de gordura, só aquele pouquinho de azeite. Vamos baixar um pouquinho aqui. Isso. E é o nosso... Sempre dosando o fogo, né? Pra gente não queimar. Olha lá. Vamos acrescentar a pimentinha, pra quem gosta de pimenta. Qualquer tipo de pimenta é bem-vindo, Carol. Pode usar também tempero baiano, cominho. Ai, que delícia. Pra quem gosta, né? Tudo. Adoro. Qualquer erva na natural que você utilizar vai ser bem feito. Um pouquinho de sal. Tá? Aí. Só um pouquinho pra E daqui a pouquinho que entra o nosso... E aí que tá o grande segredo, por dois motivos. Você não pode jogar o iogurte no molho fervendo porque ele talha. Era o que eu ia dizer. Né? E também a gente desliga o fogo e joga o iogurte depois. Então fazer o seguinte, enquanto você vai dando o ponto do franguinho, que eu vou comer esse preparado agora, quentinho, dá uma olhada na dica da nossa queridíssima chefe Malu Lobo para você trocar a batata palha por outro alimento. Ótima você vai ver dica. como... Que não é frito, né? Porque a batata palha, gente, pasmem, ela é frita. Ninguém merece, exatamente, né? Olha lá, a dica é legal. Oi, Carol. Oi, pessoal do Você Bonita. Tudo bem? Hoje eu vim ensinar para vocês a fazer uma receita deliciosa de chips de batata doce. E você vai precisar, sabe do quê? Um ingrediente, porque não vai nada de óleo. Tem um aparelhinho desse, que tem uma lâmina e um bowl. Coloco aqui e vou começar a fatiar a minha batata doce. Eu vou colocar nesse suporte. Olha só que bacana. Agora que eu coloquei toda a minha batata no suporte, eu vou levar ao micro-ondas por 3 minutinhos. A batata tá pronta e aí você vai começar a soltar ela, porque ela tá crocante para você poder saborear. Batata pronta, sem uma gota de óleo, simples, fácil, delicioso. Beijo, Maluzinha, obrigada. Olha que delícia. Vai lá no Instagram segui-la, sempre com receitas maravilhosas. @chefmalulobo. Agora, eu vou dar uma dica. Eu tenho esse aparelhinho, foi inclusive ela que me presenteou. Ó, a nossa batata tá aqui, tá? Mas se você não tiver o aparelho, dá pra fazer no micro-ondas. Tá. Coloca... Né, você tem que ralar bem fininho, abre no prato, né? Coloca no micro, vai secando bem, põe 1 minuto, aí abre, seca, joga um salzinho, põe de novo. Ela fica assim, ó. Não precisa botar gordura nenhuma, além de tudo. Ela fica crocante, né? Que coisa boa. Tá aí. Ao invés da batata palha, porque batata palha complicou, né? Complicou. Vamos lá. Tá bom, pronto, tá Ale? pronto, tá? Foi o franguinho, tá bem cozidinho aqui. Tá. A gente desligou a panela, acrescenta o iogurte. Tá? Certo. Eu vou utilizar essa mesmo, porque não tem problema, que a gente vai... Já tem a mostarda aqui mesmo. Ale, tem o soro nesse Tem o soro. Não precisa tirar o soro? Não precisa, né? Lembrando só que o soro ele vai deixar um pouquinho mais aguado, Tá, mas se não você tem gosta mais problema cremoso. nenhum. Eu peço pra consumir com soro e tudo, Tá. tá? Olha lá.
E aí, receita barata, rápida, prática. E fica muito gostoso, Carol. E não tem quem não ame um belo estrogonofe. Hoje a nossa opção é essa, com o iogurte que você acabou de aprender, que é tudo de bom. Se você escolher uma marca legal, dá uma olhada no rótulo, que são suas dicas. Você vai fazer um excelente negócio e diminuir calorias. Resumindo, é sempre que a gente fala, né, Carol? Leia o rótulo. O rótulo é a informação total do produto. Bom, tá pronto. Ficou bem. Eu vou experimentar. Pode pôr. Vou pôr bastante do molhinho aqui. Ó, ficou bonito, hein, Ale? Fala pra você. Olha o cheiro sente o cheiro o aroma do... Aí, sabe bumerangue que aparece jogando assim? Podia ter um bumerangue, né, ó. Tchuc, 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 tchuc. Opa. Aí, tá vendo? Tchuc, 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 tchuc. Aí eu vou experimentar. Ale, enquanto eu experimento... Sim. Conta seu Insta pra todo mundo te encontrar, seguir suas dicas. Bom, dicas. Meu Insta é o @AlePronutri, tem bastante dica, tem bastante foto, tem muita coisa interessante lá pro pessoal seguir, pro pessoal espiar, pro pessoal também, de repente, dar alguma sugestão. Eu tô aberta pra todo mundo, tá bom, Carol? O próximo tema da pauta dela. Nossa, mas ficou bom pra caramba. O azedinho do iogurte. Não combina? Não combina? O melhor creme Eu de acho leite. que talvez até quebra um pouco do gosto do frango, né? E do tempero que você usou com molho de tomate. Ficou gostoso, E a né? mostarda. Ai, guarda, hoje eu tô gulosa. É o frio, Carol, é o frio. É o frio. Palmas. Trabalho cumprido, tá aí. Quer saber mais? Já colocamos pra você, 976196811. E vai lá no @AlePronutri. Sugira aí um tema da próxima pauta para daqui 15 dias. Eu vou adorar sugestões. Muito obrigada. Olha, Carol, como sempre é um prazer, querida. Você é danado, você cozinha bem pra caramba. Você vai lá, ó, na miúda, caladinha. Na miúda, né? Esqueci coisa aqui, pô. Vai na miúda, caladinha, quando vê um pratão. Beijo, obrigada.